Boa tarde, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, ainda mais num dia como o de hoje, que estamos falando sobre a conscientização do autismo. Eu vou me apresentar um pouco e eu acho que esse tema que a gente vai conversar agora, ele é um tema, não porque eu estou palestrando, obviamente, mas um tema muito legal, né? Que é como que a gente acolhe na prática essas crianças que chegam. E as estratégias que eu pontuei aqui para a gente conversar hoje, elas servem tanto quando a gente pensa numa sala de uma igreja ou numa sala de qualquer outro local. Então, seja numa clínica, seja numa escola, é algo que dá para ser aplicado. Os meus slides já estão aparecendo? Aê. Então, estratégias práticas para acolher a criança autista na sala de aula. Um pouco sobre mim, né? A minha formação é na área da educação. Então, eu sou pedagoga, psicopedagoga e tenho mestrado e doutorado em distúrbios do desenvolvimento. Defendi meu doutorado grávida, de 7 meses, e esses 2 pequenininhos aí, né, são meus filhos, o Ben e a Amelie. E o Ben faz 6 anos esse mês, e o Ben ele é autista, intervenção desde 1 ano e 8 meses. Além dessa área, da minha formação na área educacional, eu atuo como professora universitária de cursos de graduação e de pós-graduação há 10 anos, palestrante, e desde 2020 eu sou uma das diretoras de um centro de atendimento de crianças autistas, crianças e adolescentes autistas, que eu deixei para mostrar para vocês no último slide, porque eu não consegui me organizar para apresentar lá fora, como as outras pessoas estão fazendo. Aí eu falei, no finalzinho eu explico um pouquinho do nosso centro, né? Então, essa é a minha formação e a minha atuação atual. Trouxe uma pequena revisão, né, sobre o que é o autismo. Eu acho que nesse ponto, vocês já estão sabendo que o autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, o que significa que os sinais devem aparecer na primeira infância, até os 6 anos. Então, mesmo quando a gente pensa em diagnóstico de autistas, adolescentes ou adultos, esse processo investigativo precisa retroceder. Esses sinais têm que ter aparecido na primeira infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento. O autismo ele é um espectro. O que isso significa? Que ele não acontece da mesma forma e do mesmo jeito em todas as pessoas autistas. Então, a gente precisa tirar um pouco aquele estereótipo de, mas essa criança é sociável, essa criança é carinhosa, essa fala, não é autista. Quem disse que não é? É um espectro. Nós temos crianças que são verbais, crianças que não são, crianças que gostam de toque, crianças que não gostam, crianças que têm estereotipias, crianças que não têm um padrão. E por isso o diagnóstico ele precisa ser feito de forma tão cuidadosa e por uma equipe que entende do assunto. O autismo ele tem basicamente dificuldades na comunicação e interação social e essa pessoa precisa apresentar comportamentos, padrões de comportamentos restritos e repetitivos. Então, às vezes, interesse restrito em alguma coisa, algum comportamento repetitivo motor, por exemplo. O autismo não acontece só em meninos, ok? O autismo acontece em meninas, muito se fala de meninos, autismo azul, não, tá? O autismo não é azul, ele acontece mais em meninos do que em meninas, mas também temos diversos casos de meninas autistas e que têm muito mais dificuldade em ter o diagnóstico, por conta de ainda existir esse olhar sobre o autismo nos meninos. Nós não temos uma epidemia de autismo, ok? Então, não é tipo, nossa, agora todo mundo é autista. Agora, o autismo está na moda. Daqui a pouco, a cada 2 pessoas, uma vai ser autista. Não. O que acontece? Hoje, nós temos muito mais informação e acesso à informação. Inclusive, é o que nós estamos fazendo aqui. Certo? Quando a gente volta um tempo atrás, o que era mais fácil de ser diagnosticado eram os autismos de níveis mais moderados e severos. Hoje, com o conhecimento, a gente consegue também identificar os autistas de níveis mais leves. Que muitos adultos, hoje, quando vão buscar o diagnóstico dos filhos, descobrem que ou o pai ou a mãe é autista.
E são pessoas que passaram o seu desenvolvimento sem entender muito das suas dificuldades. Eram chamadas de pessoas chatas, antissociais, difíceis, pessoas metódicas, que não se importam com os outros. Só que não. Já eram dificuldades do transtorno que estavam presentes ali, só que de uma forma um pouco mais leve. Então, não é que o autismo está aumentando. O conhecimento sobre o transtorno está chegando a mais pessoas. E, com isso, principalmente o autismo leve tem sido mais diagnosticado. O que é muito importante quando a gente pensa em autismo? Quanto antes eu identifico, melhor. Tá? Então, quanto mais precocemente eu iniciar essa intervenção, melhor para o desenvolvimento dessa criança. Meu filho iniciou as intervenções com 1 ano e 8 meses. Ele só teve o diagnóstico fechado com 3 anos e meio. Só que com 1 ano e 8 meses, as dificuldades já estavam ali. Ele teve o autismo regressivo, então ele perdeu habilidades que ele tinha desenvolvido. Ele balbuciava, ele deixou de balbuciar e não emitia mais nenhum som. Ele olhava, ele deixou de olhar. Ele atendia pelo nome, ele deixou de atender por volta de 1 ano. Então, mesmo às vezes sem ter o diagnóstico, a gente já consegue intervir, porque as dificuldades estão lá. Então, às vezes, muitas famílias ficam, mas é muito novo, tem só 2 anos. Tem 2 anos e meio, vamos esperar. Espera fazer 3, porque o filho da vizinha da minha prima, com 3 anos, não falava nada, de repente acordou e estava até falando o sobrenome e o CEP de onde morava. Não, a gente não pode esperar. Existe um padrão no desenvolvimento, existem marcos do desenvolvimento. Se a criança não atinge esses marcos, pode ser que realmente ela não tenha nada. Pode ser que realmente seja o processo de desenvolvimento dela, ou não. Pode ser que ela já está com um atraso e está te sinalizando. Então, nós precisamos ter esse olhar muito atento. E um último ponto que eu coloquei aqui só da revisão do autismo, que não é o que a gente vai falar, porque a minha palestra a gente vai falar das estratégias práticas. Cuidado com termos preconceituosos. Tá? Então, eu até falei assim, eu coloquei aqui uma coisa um pouco diferente do que você estava falando, né? Mas, assim como a gente estava falando de acolhimento das famílias, nós que recebemos essas famílias precisamos também conhecer os termos mais adequados. Né? Então, existe aí uma conversa do tipo, meu filho não é um anjo. Eu não sou uma mãe guerreira. Meu filho não é um fardo que eu preciso carregar. Eu não vivi um luto depois que meu filho autista nasceu, depois que eu tive o diagnóstico, porque meu filho está vivo. Meu filho está aqui, na minha frente. O que aconteceu foram que as minhas expectativas em relação ao que eu esperava do meu filho não vão ser atingidas. Mas vocês entendem que isso é um problema meu e não da minha criança? Então, nós temos que olhar para o autismo, olhar para essas famílias de autistas, olhar para essas mães de autistas, de uma forma a realmente pensar em como eu posso ajudar. Se eu chegar e falar assim, olha, não, mas seu filho é um anjo, né? Gente, isso não vai ajudar em nada na vida daquela mãe. Se eu chegar e falar, eu não sei o que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Vocês acham que a gente sabe? Ainda bem, né, que Deus mandou para você, porque se mandasse para mim, gente, não. Cuidado. Então, tem muitas frases, muitos termos que a gente pode utilizar, achando que nós estamos acolhendo, quando, na verdade, o que nós estamos fazendo é sendo preconceituosos. Né? E tem um termo que hoje é muito utilizado, que chama capacitismo, que é quando a gente tenta fazer exatamente isso, como se fosse invalidar a pessoa por conta da alteração que ela tem. Então ele é um anjo porque ele é autista? Não. Eu sou uma guerreira porque eu sou mãe de autista? Não. Eu sou uma mãe como as outras mães. Não estou travando uma guerra, nem uma batalha. Estou criando meu filho como vocês estão criando os filhos de vocês. Então, são termos que hoje estão muito à tona e que, se nós estamos à frente de falar sobre isso, é importante a gente saber e ouvir das próprias famílias de autistas.
Tem famílias que vão chegar aqui e vão falar mesmo, meu filho é um anjo para mim. E tem outras que, se você falar isso, vão se sentir ofendidas. Então, é importante que a gente saiba que existem essas variações. Fica melhor se eu falar assim ou tá por quê? Que agora, não? Tá bom? Então, é importante que a gente saiba que existem essas variações para eu conseguir acolher cada uma dessas famílias. Esse aqui é meu filho, né? Lindo e maravilhoso, que tem uma seletividade alimentar severa. Hoje, perto dos 6 anos, a única proteína que a gente conseguiu fazer ele comer, depois de 1 ano de terapia alimentar, é o nugget. Não come ovo, pode dar um hambúrguer, pode dar o que você for, não comem. Essas famílias passam por situações que muitas vezes a gente nem imagina. Tá? De você, por exemplo, não conseguir sair, fazer uma viagem com seu filho, porque não tem nada que ele se alimente onde você vai. Uma vez eu fiz uma viagem internacional e levei tudo que meu filho comia e a alfândega pegou, porque eu não tinha um laudo do médico em inglês dizendo que eu precisava entrar com aquela comida. E aí meu filho ficou 11 dias tomando leite. Porque pegaram o feijão que eu tinha levado, porque ele só come arroz e feijão. Está ali, né, a prova, ó. Arroz e feijão. É a única coisa que ele come. Então, essas famílias passam por muitas coisas que às vezes a gente nem imagina. Então, quando a gente fala em escuta, é escuta de verdade. Tá? É parar e deixar essa família falar o que acontece na vida dela. O que é difícil para ela. O que ela passa no dia a dia dela. Quais são as dificuldades que o filho dela tem. E como eu posso ajudar nessas dificuldades. Mas vamos para a parte prática. Né? Eu sou educadora, dou aula no curso de pedagogia há 10 anos. E aí, quando eles falaram, Thalita, você tem 30 minutos, quanto tempo eu tenho aqui? 17 minutos. Para falar de estratégias práticas, eu falei, vocês estão de brincadeira. Então, eu elenquei 3, porque a gente podia ficar 3 horas falando disso. Tá? Por que eu elenquei 3? Porque eu pensei o seguinte, se qualquer lugar fizer essas 3, eu já garanto para vocês que o trabalho vai ser incrível. Então, não adianta eu vir apresentar 30 estratégias se não fizer pelo menos essas 3. Então, eu pensei, quais que eu acho mais importantes? E aí eu elenquei para vocês, que eu vou explicar cada uma delas, tá? Conhecer a criança e elaborar o que a gente chama de plano de ensino individualizado, mas eu fiz uma versão para vocês, miudinha, só com o que eu acho importante. Rotinas visuais para previsibilidade e inclusão no ambiente inteiro, barreiras atitudinais e físicas. Vamos falar da primeira. Conheça a criança. Tá? Quem é essa criança? Vai lá e tira uma fotinho dela. Faz uma pasta daquelas com vários plásticos, faz uma ficha de cada criança. Vocês estão recebendo essas crianças aqui todos os domingos, todos os sábados? Geralmente vêm as mesmas crianças. Às vezes as pessoas acham que fazer esse tipo de trabalho é perder tempo. Mas, na verdade, ele é investir tempo. Porque essa criança volta. É que nem na escola. A criança está lá na segunda, na terça, na quarta. Você fala assim, não vou gastar meu tempo fazendo isso. Não, porque amanhã aquela criança está de volta. Ou no próximo domingo ela está de volta. Então, isso é investir o tempo para eu conseguir acolher melhor essa criança. Então, o que eu fiz? Eu peguei a ideia do PEI. O PEI é um documento que a escola faz, ou deveria fazer, a maioria das escolas não fazem, tá? Que é um documento de inclusão, que é um plano de ensino individualizado. Ou seja, o que vai ser trabalhado com aquela criança? Do PEI, eu peguei o que eu acho muito legal, se vocês conseguirem fazer, que são essas características da criança. Então, você tem lá uma foto da criança, o nome dela, quem são os responsáveis, idade. Gente, eu sei que o PowerPoint está ali, mas eu não enxergo, tá? Nem aqui, nem ali, tá? Que a miopia aqui é grave. Aqui agora acho que até estou. Responsáveis, realiza tratamento. Mas, Thalita, por que você está perguntando se a criança realiza tratamento? Por causa da estratégia 3. Se a criança não realiza tratamento, por que ela não realiza? Essa família não tem acesso, ela não sabe onde procurar, ela não tem recursos. Aí é onde a igreja, a escola e os professores podem direcionar. Eu posso ter um apoio para essas famílias no sentido de direcionar de verdade. Então, olha, você não está conseguindo tratamento, tem um caminho jurídico.
Você não está conseguindo o tratamento, tem tal convênio. Mas, direcionar, formar essas famílias. Então, realiza tratamento. Quais? Quantas sessões? Como eu falei lá no comecinho para vocês, eu sou diretora de um centro de atendimento de crianças autistas. Até deixei aqui para vocês. Essa é a minha página no Instagram, psicopedagoga.thalita.pazetto, e do centro que eu sou diretora é o Premium-tismo. Muitas crianças chegam lá para a gente, assim, faz 2 horas de psicologia por semana. Aí a gente avalia e vê que a criança precisa de 15. Ou seja, até faz, mas não é o tratamento que ela precisa, não funciona. A criança não evolui, ela não desenvolve. Então, isso eu pensei que é importante saber para orientar essas famílias. Vamos ver se essa criança está recebendo o tratamento adequado ou não. Data de nascimento. O que essa criança gosta de fazer? E é mesmo, que desenhos que ela gosta de assistir. Que brinquedos que ela gosta. Vai lá, escreve, porque isso vai ajudar vocês. Quando essa criança talvez for entrar em crise, ou quando ela não quiser responder, ou quando você não conseguir interagir, se você utilizar algo que ela tem interesse, já é um caminho muito mais fácil de trazer essa criança. O que ela não gosta? Porque às vezes a criança não gosta que bata palmas. E você está lá cantando a música, batendo palmas na maior alegria. Bom dia, com alegria, desejo para vocês um belo dia. E a criança está lá tampando o ouvido porque ela não gosta. É importante vocês saberem o que essa criança não gosta. O que ela gosta, o que ela não gosta. O que ela tem de dificuldade. O que ela tem de potencialidade. O que ela gosta? Às vezes, nossa, essa criança gosta muito de animais. Ela gosta muito de letras, ela gosta muito de números, são hiperfocos comuns. Ela gosta de pedras, ou ela gosta de pintar. Se eu souber o que essa criança tem de potencialidade, o que ela faz bem, eu posso utilizar isso como uma forma de integrar ela naquele espaço. O que desregula com facilidade? Gente, isso aqui é uma caixinha de surpresas. Né? Por uns 6 meses na minha casa, a gente não podia fechar a porta do elevador, do hall social. Que meu filho entrava em crise se ele visse a porta fechada. Por quê? Vai saber por quê. Mas se alguém fechasse a porta, ele entrava em crise. Então, às vezes, são questões muito específicas, que a família sabe. Ele costuma desregular se alguém tira esse carrinho que ele está na mão. Ele costuma desregular se alguém tira as coisas dele antes dele terminar de fazer. Ele costuma desregular se ele quer ficar em pé e você tenta colocar ele sentado. Pergunte para essa família. Como proceder diante de uma crise? Você pode tentar acolher, tem criança que não, chama a mãe, ou tenta direcionar para o canto da sala para tentar acalmar, ou tira do espaço, ou tem criança que vou pegar no colo. Não tem padrão. Tem criança que se você tentar pegar, vai ficar muito pior. E tem criança que enquanto você não pegar, não vai acalmar. Como você vai saber isso? Perguntando para quem? Para a família. Vocês estão percebendo a diferença da escuta da família? A gente está conhecendo de verdade. E aí a gente faz essa ficha. A ficha daquela criança, que está lá na pasta dela. No outro domingo, quando ela vier, se for outra equipe, está lá algo rápido, gente, algo direto, didático, foto, nome, o que gosta, o que não gosta. Porque a gente sabe que tem uma rotatividade de professores. E muitas vezes, quem ajuda nessas salas não são pessoas que têm formação na área da educação. E está tudo bem. Só que se eu posso facilitar isso, por que eu vou dificultar? Então, invistam em fazer. Eu chamei de EPI, mas vocês chamem como quiser. Eu vou fazer um carômetro dessa sala, vou fazer uma pasta informativa, mas tem que ser algo de fácil acesso e que esteja ali para quem chegar para receber aquela criança. Porque aí são as informações mínimas e básicas para eu entender um pouquinho de quem é essa criança. Gostaram da estratégia 1? Já concordo que se eu fizer a estratégia 1, já não vai ser um trabalho muito bom?
Por isso que eu só pensei em 3. Agora, estratégia 2. Pistas visuais, tá? O que acontece? Vocês já devem ter ouvido que autistas gostam de previsibilidade. Ou seja, de rotina, de saber as coisas que acontecem, quando acontecerão, por que acontecerão, em que momento acontecerão. O Ben, ele começou a desenvolver a fala dele depois de 3 anos. E aí, quando ele estava com 5 anos, meu marido falava assim, por que ele não pergunta por quê? Meu filho nunca pergunta por quê, que é tudo que as crianças perguntam. E aí, esse ano, a única coisa que meu filho faz é perguntar por quê. Então, é tipo, primeiro nós vamos chegar. Por que está a chegada? Por que o menino está balançando a mão? Por que está laranja? Por que está primeiro? Só que ele gosta, adora uma rotina, adora. Nossa, inclusive ele sabe a rotina da família inteira na cabeça dele. Se você não quer esquecer algum compromisso, você fala para o meu filho. Que ele não vai esquecer. Ele vai abrir os olhos e fala, hoje é outono. Eu falei, hoje é o quê? Outono. O que é outono, Benjamin? Não sei, mas hoje é outono. Porque alguém colocou no calendário que hoje era outono, então hoje é o dia do outono. O que eu pensei para vocês de estratégias visuais? A gente tem uma alta rotatividade de professores, que nós estávamos falando. Criar uma foto com todos os professores. Quando a criança chegar naquele espaço, ela recebe ali uma fichinha, ou você direciona ela para um cantinho, onde tem a foto dos professores que ficarão com ela hoje. Hoje quem vai ficar com você é a Ana e o Cláudio. Está ali a foto da Ana, está ali a foto do Cláudio. Primeiro nós vamos chegar, aí nós vamos cantar, e vai colocando a figura. Então, primeiro, vamos montar juntos, ó. Primeiro, vocês vão sentar, aí nós vamos cantar, aí nós vamos ouvir uma história, aí nós vamos pintar, aí nós vamos comer o lanche, e é hora de dar o tchau. Visualmente, gente. Figura por figura do que a criança tem que fazer. Isso traz para ela uma previsibilidade. E você consegue ir colocando e tirando um recurso muito caro, que é uma fita de velcro. Tá? Pega uma fita de velcro, gruda. Se eu não quiser plastificar, porque há uns 5 anos atrás eu me dei uma plastificadora de presente. Gente, melhor investimento da vida. Você sai plastificando até a certidão de nascimento da sua avó. Não, me traz que eu plastifico. Né? Mas se não tiver uma plastificadora, um papel cartão com uma fita PVC, gruda o velcro e fita no velcro. São coisas simples. Não tem no computador, desenha, escreve, já faz com as crianças e transforma numa atividade. São estratégias simples. Não tem por que não implementar. Thalita, não tem velcro, tudo bem. Então você chega, pega na lousa e vai lá e coloca 1, 2, 3, 4, 5 e usa suas habilidades artísticas. Thalita, não tem lousa, tudo bem. Pega uma folha de sulfite, vai lá com durex e coloca 1, 2, 3. Não tem desculpa, gente. Previsibilidade, rotina visual, tá? Tem muitas crianças que têm dificuldades de se comunicar. Não se comunicam pelo meio verbal. Às vezes se comunicam por essa troca de figuras. Então, é importante que nesses espaços tenham figuras de necessidades básicas, tipo água, banheiro ou alguma ajuda. Porque às vezes a criança está ali desregulada porque ela quer algo que você não entende. E isso é uma forma de você, olha, vem aqui. É a água que você quer? Você quer que eu chame a mamãe? Você quer ir ao banheiro? Lógico que essa troca de figuras ela é treinada por um protocolo muito, muito específico, mas de uma forma bem simples. É algo que pode ajudar e muito dentro desse espaço. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, que no caso podem ser crianças que têm rotinas diferentes. Mas se você tem a rotina da sala, você pode até ter uma foto das crianças. E aí você vai lá e coloca, hoje nós veio tal, 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 mas Thalita veio o visitante que não está lá na rotina, vai ficar triste. Pega a folha de sulfite, desenha o visitante, fala, o visitante está aqui, junto com a gente. Se ele vier mais vezes, a fotinho já vai aqui para o quadro. Gente, o professor é assim, ó. Plano A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z, alfa, beta, gama, raiz quadrada. É olhar o que tem no espaço e, opa, bora fazer.
Terceira estratégia, inclusão de fato. Tá? Já estava falando aqui. Incluir não é tipo, venham, coloquem as crianças aqui. Não. Incluir é preparar esse local. E quando eu digo esse local inteiro. Não é só a sala onde essas crianças vão. É todos os locais pelos quais essa criança e essa família circula. É formar quem está aqui, que é a igreja. É formar os professores que estarão. Mesmo aqueles que não são professor. É capacitar, que é isso que está acontecendo aqui. Básico, né? Porque meia hora, só um ping-pong aqui. Né? Capacitem a equipe. Sabe qual é a maior dificuldade das famílias autistas? Não é a lei. A lei é muito boa. Muito boa. Quando você pega a lei de inclusão, você fala, maravilhoso. Aí você chega com a lei e fala, queria matricular uma criança no 3º ano, não sei o quê. Ah, não, legal, tem vaga tarde. Ah, é autista. Ah, então. Quando são casos de inclusão, a gente precisa marcar uma reunião com a coordenadora, com a supervisora, e de repente a vaga, não tem. Mas tinha. Há 2 minutos atrás. Não tem mais. Então, a lei é linda, mas ela não acontece na prática. A maior dificuldade são as barreiras atitudinais. E sabe quem faz isso? Quem que coloca essas barreiras atitudinais? Cada um de nós. Sabe quando você dá aquele olhar torto, porque a criança está lá virando no chão? Tipo, nossa, né, a mãe não educa. Já veio segurança de shopping perguntar se eu estava sequestrando o meu filho. Eu falei assim, não, ele só está em crise, eu só estou tentando tirar ele da loja. É só isso. E com todo mundo assistindo. Não fiquem assistindo. Quando a gente diz ajudar, é ajudar de verdade. Eu acho que uma das funções da igreja, além da ajuda, quando a gente pensa na questão de... Não só na ajuda bíblica, é ajuda também social. Então, Deus fala que a gente precisa sempre olhar para as pessoas que estão do nosso lado e ajudar essas pessoas. Ajudar não é só falar, estou orando por você. Ajudar também é o que você precisa, mas o que você precisa de verdade. Não é só aquela pergunta tipo, o que você precisa? Ou aquele, você está bem? Mas não aquele, você está bem de verdade, né? Não, estou bem. Ou você quer realmente saber, tá? Então, conscientizar todos envolvidos. Fazer um trabalho com as crianças também. Às vezes, as outras crianças não entendem por que aquela criança empurra, por que ela puxa, por que ela arranca. O meu filho era aquele que ele é assim, ele via um objeto, ele ignorava tudo que estava em volta e corria até o objeto. Uma vez ele fez isso no shopping. Ele viu uma criança com um balão e ele correu para o balão. Se o balão estava com uma criança, isso não importava. O que importava era apenas o balão. E ele tomou o balão daquela criança. E lógico que eles correm mais rápido que a gente, né? Para a gente ter que passar vergonha. E aí ele tomou aquele balão e a criança ficou assustada, e a família ficou assustada, porque ele nem viu que o balão estava na mão de uma criança. Ele focou no balão, e balão, e pegou. Aí a gente vai lá, pega, olha, filho, o balão da outra criança. Nosso filho começa a se esgoelar e tudo mais. A outra criança não entende. Por que ele toma as coisas de mim? Por que ele faz isso? Nós precisamos explicar. Que cada um é único. Não sei o que falou ontem, mas já peguei o tema que eu ouvi falando. Nesse sentido, cabe. Não sei se foi nesse sentido explicado, mas cabe. Cada um é único. Cada criança é única e tem suas dificuldades e suas potencialidades. Às vezes a gente foca só no que é ruim. Só naquilo que a criança não faz. Ou naquilo que ela faz que não é legal. E não consegue olhar para nada de bom que aquela criança faz. Para nenhuma potencialidade que ela tem. Então, é importante que eu faça um trabalho também com essas crianças. Se informem para não serem preconceituosos. Aquilo que eu falei lá no primeiro slide. Às vezes existem termos, formas de se falar com essa família. E, gente, todo mundo pode errar. Né? Olha, desculpa, falei isso, não sabia. Né? Mas a gente precisa conhecer minimamente sobre aquilo que nós estamos trabalhando.
Se eu vou fazer um trabalho de acolhimento de mães atípicas, de famílias atípicas, eu preciso conhecer minimamente sobre isso. Eu não tenho como receber essa família se eu não sei nem o que é um desenvolvimento atípico. Se eu não sei nem o que é autismo, nem o que é uma deficiência intelectual, uma síndrome de Down. Então, é importante que, se é algo que vocês têm em mente em fazer, que vocês busquem esse conhecimento. Acolher e auxiliar essas famílias. E aí eu coloquei alguns pontos aqui para vocês. Psicológico, financeiro, direcionamentos legais e éticos. É aconselhar de verdade. Então, você não está conseguindo esse tratamento? Quantos advogados devem ter aqui? Que trabalham com liminar, convênio, competição para a escola. Às vezes aquela criança precisa de um acompanhante na escola, não consegue. A família não sabe nem por onde procura. Eu preciso do tratamento, mas meu convênio não cobre. O que eu posso fazer? Que caminho eu posso seguir? Tem um caminho legal? Tem um caminho prático? Gente, receber essas famílias é fazer isso também. É chegar para elas e falar, olha, eu sei, está difícil. Eu sei, não é fácil. Mas, tem esse caminho aqui. A gente pode tentar procurar ajuda dessa forma. A gente pode tentar conseguir o tratamento desse jeito. Olha, tem um advogado aqui que ele faz um direcionamento para as famílias, a gente consegue pedir desse jeito. A gente tem aqui um trabalho psicológico de apoio a esses familiares de crianças atípicas. Gente, a incidência de transtornos mentais em famílias atípicas é muito maior do que em famílias típicas. Porque a carga mental é muito pesada. Então, às vezes, o que essa família precisa é de um direcionamento psicológico mesmo, de um atendimento psicológico, de uma conduta legal. Então, acho que quando a gente pensa em acolher e auxiliar, isso tem que ser feito em todas as instâncias. Em tudo que essa família precisa. Meu tempo já acabou, mas, como eu falei para vocês, eu deixei aqui para mostrar por último. Então, eu sou diretora de um centro que atende crianças e adolescentes autistas, que chama Premiuntismo, que fica no Pacaembu. Muitas famílias chegam lá e falam, eu não tenho como fazer o tratamento. É um tratamento caro. E sabe qual é o problema? É um tratamento sem previsão de alta. Às vezes a família chega e fala, vamos apertar aqui um pouquinho. Eu falo, não, vocês não vão fazer isso. Não vão. Por quê? Vocês vão bancar 2, 3 meses de tratamento? Não. Gente, meu filho está em intervenção há 4 anos e meio. Sem previsão de alta. Porque eu falo que é uma balança. Melhora um lado, o outro, Aí você melhora esse outro, de repente uma coisa cai. Então não dá. É muito difícil uma família conseguir bancar o tratamento. Então é importante direcionar essas famílias para lugares que atendem convênio. Olha, tem tal lugar que atende convênio, tem tal lugar que tem um centro de atendimento de forma gratuita. Às vezes a família não sabe para onde ir. E nós podemos dar esse direcionamento. Desculpa aí ter passado os minutinhos, mas espero que vocês tenham gostado das 3 estratégias. Qual que era a primeira? Plano de ensino individualizado, adaptado. Né? Qual que era a segunda? Estratégias visuais. E a terceira? Tentar quebrar essas barreiras atitudinais e realmente direcionar as famílias. Gente, muito obrigada pelo convite. Espero que tenha sido aí proveitoso para vocês. É muito rápido, né? Mas espero que vocês tenham gostado. É muito rápido mesmo. Pedir para a doutora Thalita sentar para a gente conversar um pouquinho. Loide, por favor. Pode sentar aqui no meio, por gentileza. Que assim a sabatina fica mais... Assim eu saio melhor no enquadramento. Tá bom. O foco é você, né? Bem. Então, a Loide, ela é a responsável pela EBD infantil aqui, né? Então, e ela é uma das coordenadoras do GPANDA junto comigo. Então, a gente está aqui para trocar um pouco de ideia. Quer começar, Loide? Nós iniciamos um trabalho, a Márcia, que está ali, é minha parceira da EBD, ela é especialista também em inclusão. Eu sou mais uma interessada, ela é especialista. Mas a gente, com a graça de Deus,
tem tentado fazer um trabalho parecido com o que você mostrou para a gente aqui, mas eu achei muito importante porque a gente tem recebido muitas perguntas sobre isso de igrejas que querem começar um trabalho, como fazer e tal. E dentro dessa perspectiva, aquilo que você mostrou aqui, como você mesmo falou, básico, eu achei muito interessante. A gente tem tentado fazer isso aqui com as nossas crianças, o PEI, acolher as famílias e tal. Mas o que acontece é que a demanda está sendo muito grande. As crianças chegam. A gente não tem esse tempo para nos preparar para receber. Nós estamos hoje, acho que com uns 15, 16 crianças autistas, né? Então, nós temos uma demanda de falta de tutores. Fica aqui o nosso convite, a gente sempre aproveita, né, Ana? Fica, gente, voluntários. Fica aqui o nosso convite. Venham ser tutores da EBD. Então, a gente tem essa demanda. Então, o que eu queria perguntar é o seguinte: é difícil a gente... É aquela sensação de trocar roda com o carro andando sempre. Então, que dica, ou que conselho que você daria para nós aqui, que a gente já começou esse trabalho, com algumas igrejas que podem estar nos ouvindo, que pretendem começar esse trabalho, né? Qual é o primeiro passo? Tudo isso aqui é muito importante, mas nós não podemos esperar, falar para o pai, olha, espera um pouquinho que eu vou fazer uma capacitação, aí daqui 3 meses você traz o seu filho, né? Então, sim, queria uma dica, um conselho. Eu falo que é tipo escovar os dentes comendo bolo. O que vai acontecer? Não dá. Mas a gente não tem como falar para esses pais, não tragam mais essas crianças. Então, é um convite para quem está assistindo. Se não tiver mãos, não tem como o trabalho ser feito. Quando a gente pensa em professores de escola, a gente coloca 1 professor, 2, a gente fala, dá conta. Quando a gente já tem crianças de inclusão, às vezes eu preciso de 1 para cada criança. Então, às vezes, são 15 crianças, talvez ela esteja precisando de 10 tutores. Talvez 30. Uns 8. Oi? Precisamos de 30 tutores, que são 2 para cada criança, porque eles se revezam. Mas, graças a Deus, nós temos uma excelente equipe. Só que, assim, entra um tutor, mas entram 2 famílias novas, né? Então, é sempre essa busca, né, de pessoas, mas a capacitação acontecendo ao mesmo tempo, conversando com esses tutores. Uma forma de facilitar a capacitação, e foi algo que a gente fez lá no centro, só que aí também depende do interesse dessa pessoa que está vindo, é deixar uma pré-capacitação pronta. Então, nós gravamos alguns vídeos institucionais mais básicos. O que é o autismo? Ou, por exemplo, né, a conferência aqui, que tem um monte de informação. Então, às vezes, preparar uma formação mais básica. Eu não consigo parar para preparar, mas também depende de você. Você quer ajudar? Olha, aqui tem gravado. Sei lá, a gente fez um e-book. Com certeza alguém mexe no Canva. Faz um e-book, mas eu dependo que essa pessoa também queira se informar. E entra naquilo que eu falei. Como que eu vou trabalhar com algo que eu não conheço minimamente? Boa vontade é legal. Mas quando a gente fala de crianças de inclusão, é preciso pelo menos um mínimo de conhecimento. Então, acho que se essas igrejas que estão assistindo e vocês terem como preparar algo, a gente consegue formar mais rápido. Mas também depende completamente do compromisso de quem está chegando. Nesse quesito, não seria interessante a participação dos pais? Por que eu te falo isso? Ninguém melhor do que o pai para conhecer o seu próprio filho, né? E a gente sabe, sou mãe de autista também, que o autismo vai de X, vai de A até Z, se bobear, tem um alfabeto próprio. Então, e assim, elas fazem isso muito bem, que é de conversar com essas mães para entenderem quem é esse autista e poderem atendê-lo de uma melhor forma. Mas eu acho que também é preciso o envolvimento desses pais nesse ministério também. Sim, e aí eu tenho uma opinião sobre isso, tá? Que é o seguinte, às vezes o pai só quer vir aqui assistir o culto. Tipo, ele quer que alguém pegue o filho dele, ou fique com o filho dele um pouco, porque ele não consegue fazer nada. Eu concordo com você. Então, sim, o envolvimento ele é muito importante, né, para essas famílias. Mas, por exemplo, a família às vezes fala assim, é difícil às vezes se envolver por conta da carga psicológica de já lidar com isso todos os dias. Eu concordo com você, tanto que eu não ajudo na EBD, né? Porque a carga é intensa. Mas, em contrapartida, eu ajudo no GEPANDA acolhendo essas famílias. Então, é um trabalho conjunto. E é preciso... eu sei que, num primeiro momento, a gente não tem como fazer isso. A gente quer se alimentar. A Loide até hoje não acredita que eu fiquei 4 meses na igreja escondida e ninguém sabia da minha existência.
Por quê? Porque o meu filho ele foi acolhido, ele foi recebido, e ele ficava ali no cantinho dele e ninguém reclamava. Sim. E eu precisava me alimentar, eu não queria conversar com ninguém, eu precisava me alimentar da palavra. Mas chegou o ponto que eu me alimentei, eu fiquei saciada, então se eu estou saciada, eu preciso ajudar outras famílias que estão na mesma situação em que eu estava, para que esse filho também seja acolhido e essa família também seja acolhida. Sim, ou realmente, quando as pessoas chegam novas, quem são essas pessoas que estão chegando? Como que você ficou 3 meses numa igreja sem ninguém saber quem você era? Eu A fiquei culpa é minha. indo... Nesse caso, a culpa é minha. Oi? Nesse caso, a culpa é minha. Não é culpa sua. Certo? A igreja tem um ministério, tem que saber quem são essas pessoas que estão vindo. Seu filho estava num lugar, e isso é uma falha muito grande. Eu fiquei quase 10 meses também indo numa igreja sem ninguém nunca nem falar comigo. Nem perguntar, oi, quem é você? Não, mas 10 aí meses. as pessoas falavam comigo. É que assim, eu sou obrigada a falar, né? Eu vim de uma experiência não muito agradável de outras igrejas. E eu não queria viver a mesma experiência. Do meu filho ser convidado a sair, do meu filho não poder participar da EBD porque não tinha quem ficasse com ele. Então, eu estava fechada para qualquer tipo de diálogo. Então, as pessoas, elas vinham falar comigo. Olha, Mas tem... continuem convidando. Então, elas tentaram, Você está mas... fechada, mas o convite está aí. Você Sim, está o convite fechada, tava. mas tem um chá sábado à tarde. Você está fechada, mas a gente tem um grupo do WhatsApp. Ah, você está fechada, mas olha, seu filho interagiu com uma criança ali um pouquinho, segue aqui o contato da mãe. Não adianta. Se a igreja acolhe, ela tem que acolher. Quantas pessoas não vão entrar e sair fechadas? Meses. Não é sua função. É função da igreja. Estar preparada para receber essas pessoas fechadas, essas pessoas com filhos com alteração, com filhos sem alteração. Porque se depender das pessoas que chegam, você acha que elas vão ficar? A maioria não vai. O caminho que a gente tem feito aqui na igreja, eu não sei se é um exemplo, é só mesmo falar como é feito, né? A gente tem conversado com o Ministério de Recepção, que assim que eles percebam uma criança ou uma família com pessoa atípica, com criança atípica, que entre em contato com a gente imediatamente, já por conta do que aconteceu. E isso é o primeiro... tem acontecido quase nunca, porque a porta de entrada é o sábado, é a reunião de sábado mensal, é a porta onde as pessoas vêm para esse evento e aqui conhecem que existe um trabalho de EBD. Essas pessoas vindo e sabendo que tem EBD, a Ana direciona para a gente na EBD. Eu já converso antes no WhatsApp, falo, eu sou fulana, tem a fulana que é a Márcia, você vai trazer seu filho, nós esperamos você tal hora para conhecer seu filho. Aí a mãe chega, a gente recebe aquela criança, já providencia um tutor para ela para o primeiro dia, mesmo sem conhecer, para que ela possa ir para a classe. E a gente conversa com essa mãe e pergunta algumas coisas sobre a criança. E aí, depois disso, nós pedimos uma ficha com algumas características para a gente poder preparar esse plano, né? Então, esse é o caminho que a gente tem tomado. Eu acho que vai mais ou menos ao encontro do que você colocou. Esse acolhimento, isso que a Ana quis colocar, esse conhecimento da família, ele é muito importante, porque os pais que vêm e trazem essas informações. Porque a gente também vai ajustar o próprio tutor. Tem tutor que precisa de um tutor mais forte, né? Ele que corra bem, que seja muito ágil para correr. Outros não, que precisam de uma criança, de um tutor que a criança é muito calma, precisa de alguém que interage, conversa e tente ela fazer falar, né? Então, essa parceria com a família, nesse sentido que eu entendi, é realmente o pai ter essa certeza que a gente vai ouvir, né? E que pode falar, olha, meu filho morde, tá? Cuidado. É melhor falar, né? Do que depois a gente descobrir na prática, né? Então, acho que isso é muito importante, que os pais venham e falem realmente, né? As potencialidades, isso é muito importante, e as dificuldades que a criança apresentam. E sabe uma coisa que vai acontecer? Uma vez eu fui numa escola, eu faço atendimento psicopedagógico, e eu atendi uma criança com dificuldade, irmãos gêmeos. E aí eu cheguei para a escola e falei, só aqui na sala dele, né, já tem uns 5 famílias que me procuraram. Por que vocês não fazem um trabalho aqui dentro mesmo, né, para tratar essas crianças com dificuldades? E a escola falou, porque eu não posso levantar essa bandeira. Porque há 3 anos atrás, a gente teve um caso de muito sucesso de um aluno com síndrome de Down. Sabe o que aconteceu no ano seguinte? Eu tive 5 alunos com síndrome de Down.
É o que está acontecendo com a gente. Então, sabe o que vai acontecer Isso é aqui? bênção, gente. É família sendo acolhida, é criança vindo receber a palavra do Senhor e a família também, né? A É gente não pode... exatamente isso. Então, assim, esse trabalho é maravilhoso e vocês estão divulgando ele. Então, as pessoas vão vir. Então, vai ficar mais difícil. Elas Os já estão tutores vindo. vão vir também. É você ter fé, né? Eu acho que é isso. Não é um trabalho fácil, e aí eu falo como mãe, e eu acho que a gente precisa, como pais, também entender isso, né? Que se não é fácil para a gente no nosso dia a dia, também não vai ser fácil para a igreja. Então, essa parceria, eu acho que ela é fundamental, né? Falar sobre essas características que a Loide disse sobre o seu filho também é fundamental, porque a gente precisa entender que lida com outras crianças. E nenhum pai, por exemplo, quer ver o seu filho chegar em casa da igreja mordido. Então, se a gente tem essa informação com antecedência, você já fica... Meu filho era o mordedor. Ele mordia dedões. Qualquer criança que tivesse com o dedão... Aí, é um menino que morde. Mas Aí a minha filha é típica e mordia também. Não, e aí eu tinha que chegar e mordia avisar. muito. É isso que eu tô falando. Eu, como família, tinha que avisar. Ó, se tirar o sapato das crianças e alguém tiver com o pé para fora, ele vai morder. Não, Então... O meu, ele gosta de cabelo afro. Então, ele vê um black, ele quer enfiar os dedos. E aí, ele fica fazendo massagem. E eu lembro que uma vez a gente estava na EBD e tinha um menino, assim, gente, lindo aquele cabelo, mas não deu outra. Ele sentou na frente do Luiz, mas o Luiz foi com as duas mãos, assim. Sim. E aí, até você explicar para a criança, né, o que é. Então, é importante que a gente faça isso. E acho importante ainda o envolvimento dos pais. Eu entendo isso, né, do dossiê alimentar e de ter um tempo ali. Mas também é preciso a gente entender que a gente também precisa trabalhar na obra. Sim. Né? Não precisa ser especificamente cuidando de outra criança que seja autista, que seja igual à sua, porque às vezes a pessoa não quer. Né? Por exemplo, a gente tem professores que trabalham aqui a semana inteira com criança autista, com criança atípica, chega no domingo e fala, desculpa, mas eu já lidei a semana inteira, domingo você me põe para fazer qualquer outra coisa, mas não me coloca para fazer isso. Então, a gente entende isso, mas também a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar na obra, né? Seja o que for. Porque, assim, se a gente trabalha, a gente está dando outro lugar para o outro vir ali ser tutor, porque a pessoa está na recepção, eu fico na recepção. Então, eu já consegui tirar aquela pessoa da recepção que pode ser um tutor. Então, existem formas da gente fazer isso. E o que eu sempre falo é ter paciência, é ter amor, e a igreja se abrir, né? Abrir as portas para essas famílias. Eles já estão abrindo. E assim, eu achei muito interessante esses 3 pontos que você colocou, porque vai ajudar muitas igrejas, a nós também. Eu já tirei comecei a tirar foto do slide, a Ana falou, não, eu tenho slide, que eu vou sentar com a Márcia. Eu já mandei o PDF, pode enviar eu vou para quem sentar com a quiser. Márcia e vou ver, vamos melhorar aqui, faltou isso, a gente não está fazendo isso ainda. Isso é muito importante. E para quem pretende começar, assim, é muito esclarecedor, porque você trouxe 3 um pontos. básico, mas um básico muito rico, né? Um básico muito rico que a gente entende que é o suficiente para começar, sabe? Então, assim, a gente fala para as igrejas, coragem, com o que vocês ouviram aqui em meia hora, é mais do que a gente sabia quando começou. Então, coragem, que vai dar tudo certo. E a doutora veio aqui com esses 3 pontos muito importantes para a gente ter sair desse parado aí e começar. E eu acho que a gente precisa aproveitar as bênçãos que o Senhor concede nas nossas vidas, né? As oportunidades que o Senhor concede. A conferência, ela tem sido essa oportunidade. Todos os palestrantes que vocês viram aqui, eles vieram de forma voluntária. Então, são pessoas especialistas. Eu falei que venha de especialistas. novo, é só chamar. Sim, são pessoas especialistas que estão trazendo o seu conhecimento e estão trazendo de forma voluntária. Então, que a gente possa também aproveitar isso, né, e começar um trabalho dentro da sua igreja. A gente sabe que tem grupos que são só de acolhimentos, né? A gente tem a Mariana aqui, que tem o grupo Ter Apoio, que é de acolhimento. Então, que a gente também arregace a manga e também trabalhe um pouco, né? Existem outras famílias em situações, às vezes, mais difíceis do que a nossa, que às vezes só precisa que a gente olhe para ele e fale assim, eu te entendo. Eu sei o que você está passando e isso vai melhorar.
Então, que a gente possa usar todo esse conteúdo. Eu falo isso para quem está em casa também, né? Para quem é de igreja. A gente está aqui sempre aberto a ajudar. E eu agradeço infinitamente, né? Que o Senhor possa te abençoar abundantemente. E gostaria de saber... Lois, você quer fazer mais alguma pergunta, alguma coisa? E se você quiser deixar uma palavra final para a gente, alguma dica, mais alguma coisa? Não, eu acho que assim, os 3 pontos, pessoal. Não precisa mais que isso. Se fizerem os 3 pontos e vir os tutores, que não adianta nada fazer essa conferência maravilhosa, divulgar esse trabalho, as pessoas vão vir, tá? As pessoas vão vir. Está divulgando, as pessoas vão vir. As pessoas não fazem isso. Não divulgam que esses trabalhos existem, porque eles não querem que essas pessoas venham. Isso é muito triste. A escola não quer que a criança autista ou com alteração venha. Os locais não querem, porque tem que se mexer. Eu preciso de mãos, eu preciso de estrutura. Então, só dizer que o trabalho é maravilhoso e os 3 pontos. Só isso. Então é isso, a gente tem 5 minutinhos e já já a gente inicia a nossa próxima palestra.